Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 9. E hoje nós vamos falar o tema Um lugar à mesa. Um lugar no palácio. Algo muito importante que está escrito em 2 Samuel 9:1 diz assim: Em certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Nosso devocional anterior falou sobre justiça e retidão. E aqui nós temos esta demonstração de lealdade de Davi. Você, como eu, ama a palavra de Deus. E como eu agradeço a Deus, agradeço a Ele por sua palavra, não ser apenas um livro de regras, de preceitos, de permissões ou de proibições. A Bíblia, ela é um livro que vem do coração do Senhor. Perceba que a Escritura, ela revela os caminhos divinos em histórias como a que lemos aqui. O Senhor deve ter um coração muito doce. Se Ele conhece a nossa história, conhece a minha história e a sua história. Em 2 Samuel 8, nós vimos o foco era o apogeu do reinado de Davi. Deus lhe deu um sucesso sem paralelo. Davi foi famoso em toda a terra, tanto aclamado como temido por ser a principal representação do poder divino na terra naquele tempo. Agora, deixaremos de lado as suas proezas e vamos começar a observar os seus sentimentos. Davi, ele conhecia bem a solidão. Ele deve ter contemplado o seu reino, pensado no homem que havia planejado compartilhá-lo com ele. Ele sentiu falta de seu amigo, de Jonatas. E apesar do que Saul fez, creio que Davi ainda gostava daquele homem. Você pode constatar, né? Nós podemos aqui constatar a solidão de Davi no seu ápice, quando ele diz: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Davi, ele conquistou reinos e subjugou os seus inimigos. Ele tinha empregados à sua inteira disposição. Tudo estava momentaneamente calmo e tranquilo, mas ele sentia falta do seu melhor amigo. Deus havia cumprido o desejo de Jonatas e dado tudo a Davi. Mas Jonatas não estava lá para participar com ele. Davi, então, procurou alguém, um ente mais próximo de Jonatas. Ziba, um servo de Saul, contou a ele a respeito de um filho remanescente de Jonatas chamado Mefibosete. A primeira menção bíblica de Mefibosete se dá em 2 Samuel 4. Ele ainda era uma criança quando se deu a notícia da morte então de Saul, seu avô, e seu pai Jonatas. A babá deixou Mefibosete sofrer uma queda que fez com que ele ficasse então paralítico. As palavras que Ziba escolheu são até interessantes. Ele diz assim: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. A deficiência física era uma vergonha no mundo antigo. As palavras de Ziba que ele escolheu então para apresentar Mefibosete detonam a sua suspeita de que a deficiência dele o desqualificaria para qualquer coisa que o rei desejasse fazer. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, surpreendeu aquele servo.
Davi, então, ordena imediatamente que Mefibosete fosse trazido à corte. E quando ele chegou, Davi disse: não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? 2 Samuel 9, 7 e 8. Pensar nessa cena pode nos levar às lágrimas. Imagine o rei sentado em seu trono, cercado de esplendor, seus pajens vestidos com opulência abrem a porta e diante dele aparece um homem aleijado. A palavra de Deus diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele então prostra o seu rosto em terra. Com as pernas bambas, ele se arrasta diante do rei e então prostra-se diante dele. Você consegue imaginar a dificuldade para um deficiente firmar-se sobre os seus joelhos, colocar a testa no chão como era de costume e então erguer-se? Mefibosete, sem dúvida, era humilde. Haja vista que prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Como Mefibosete deve ter se surpreendido. Possivelmente ele achava que Davi o houvesse chamado para puni-lo. Lembre-se de que seu tio Isbosete pelejou contra Davi. Logo, ele não tinha ideia daquilo que poderia lhe acontecer. Essa história de Mefibosete nos faz lembrar também a parábola do filho pródigo, que é descrita lá em Lucas capítulo 15. Mas faríamos melhor chamá-la de parábola do pai amoroso. Então, assim como o pai da parábola e como o pai celestial, Davi apenas procurava alguém para abençoar e para amar. 2 Samuel 9,10 diz assim: então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Vejo duas coisas aqui importantes nessa história de Mefibosete. Primeira, a nossa própria imagem. Assim como o filho de Jonatas, afastado de Cristo, nós éramos quebrados, excluídos e paralíticos. Eu não conseguiria nem mesmo engatinhar para estar na presença de Deus se Cristo não tivesse nos encontrado e hoje nos colocado na sua presença, em sua mesa, nos tratando de filhos e filhas. Você alguma vez já se sentiu como Mefibosete? Com certeza. Todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador já rastejaram diante de Deus, deformados pela queda do pecado, esmagados pela indignidade diante do brilho da majestade de Deus. A segunda coisa que nós podemos entender é a imagem do próprio Deus. No entanto, no encontro aqui de Mefibosete com o rei, vamos ver várias características divinas e nós vamos considerar então as virtudes do Senhor. Amados, nós podemos conhecer o Senhor pelo coração desse homem que chamou este homem para sentar à sua mesa. E assim podemos conhecer também a nossa história de redenção, de remissão, de salvação, de cura, de libertação, de restituição e de restauração. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós vamos dar continuidade, então, sobre esta história
e quais são os princípios e quais são então a natureza e o caráter do nosso Deus que nós podemos conhecer por meio dessa história. Que Deus te abençoe e até amanhã.